Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje o tema é psicoterapia reencarnacionista com Neuza de Souza Santos. O assunto está muito interessante. Logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Neuza de Souza Santos. Ela que é do signo de Aquário, tem o ascendente em Leão e a lua no signo de Sagitário. Ela é psicóloga e também psicoterapeuta reencarnacionista. Só que eu a chamei aqui hoje para falar justamente sobre esse tema, sobre a psicoterapia reencarnacionista. Muito obrigado, Neuza, por estar presente aqui no programa. E eu também soube que você é uma diretora clínica do Instituto Vidas em Santos. E é psicoterapeuta reencarnacionista pela ABPR, né? Exatamente. Obrigada eu pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho e falar também sobre o Instituto. E sim, eu sou diretora do Instituto Vidas e trabalho com psicoterapia reencarnacionista no Instituto Vidas também. O que é a psicoterapia reencarnacionista? A psicoterapia reencarnacionista ela foi criada a partir do Dr. Mauro Quitico, médico. Ele recebeu, pelo que ele conta, né, nas histórias, ele recebeu uma intuição. Foi como que se fosse psicografado para ele esse tratamento. É um tratamento, né? É um tratamento que a gente trabalha, é uma técnica que nós usamos através da regressão para desbloquear pessoas de traumas, doenças crônicas, medos, angústia e etc. Não é para ver a vida passada dela? Então, ela vê a vida passada, mas quando ela retorna à vida passada dela, ela retorna somente nos momentos que ela teve algum trauma e esse trauma de alguma forma interfere na vida dela hoje. Mas ela é induzida a chegar naquele momento? Não, em momento algum ela é induzida. Nós, na PR, a gente fala que é PR, nós não induzimos a pessoa a nada. Na verdade, é feito um relaxamento através. Isso eu queria saber. Faz-se um relaxamento? Faz-se um relaxamento. Através desse relaxamento, porque assim, se nós entendemos que todas as vivências ou vidas que a pessoa teve está registrada no inconsciente dela, porque o nosso espírito, a nossa alma, ela é imortal, né? É. O que morre é o corpo, é a matéria. Então, assim, cada vida que você viveu está registrada no inconsciente. O que nós fazemos com essa técnica é acessar esse inconsciente e ela vai exatamente na vida que teve um trauma. Por quê? Porque ela fica presa nesse trauma. A partir daí ela vai reviver todo aquele momento, aquele trauma. E aí, a partir do momento que ela vai reviver aquilo, ela vai se desligar daquilo e nessa vida ela se liberta de vários comportamentos repetitivos e algumas dores que causam esse trauma. Mas aí, ela não é focada somente em dores, a PR, a psicologia reencarnacionista. Você não faz um retorno para trabalhar uma dor crônica. É outras situações também, amorosas, afetivas, então, familiares. É assim, ó. Nós que somos reencarnacionistas, nós entendemos assim. Quando você se prepara no seu processo reencarnatório, você escolhe tudo que você vem para viver nessa vida. Então você escolhe a sua família, e nós entendemos que existe um tripé na reencarnação, né? Então o seu karma, a sua missão e seus desafios. Tá. Né? Pensando nisso, você escolhe tudo que você vai vivenciar nessa vida. Então aí tudo, engloba tudo. Seus problemas amorosos, seus conflitos familiares e tudo mais que você vem para viver e que você vem para enfrentar e para resolver. Então, dentro desse trabalho, dessas sessões que a pessoa faz, ela vai buscando um determinado assunto para ser resolvido? Na verdade, ela não busca nada, porque quando você vai para a regressão, você vai neutro, você não vai... Se você focar assim, no meu trabalho, não é assim, você fala assim, eu vou lá porque eu quero ver por que eu não tenho sorte no amor. Não é isso. Na verdade, você precisa fazer uma reforma íntima e começar a olhar por que você atrai esse tipo de problema na sua vida. E com a regressão, você consegue entender essa parte. Por que você atrai determinados tipos de problema, determinados tipos de pessoa. Porque se a gente pensar que semelhante atrai semelhante, tudo que você atrai para você é o que você é de verdade. Então você precisa resolver em você primeiro. Porque quando você resolve em você, você vai automaticamente... As pessoas que vão chegar na sua vida, elas vêm diferente. Porque você resolveu em você.
Vocês partem do princípio que você pode escolher aonde você vai vir, com quem você vai vir, como, Sim, né? sim. Antes da reencarnação? Antes de da você reencarnação, reencarnar. sim, porque existe um processo reencarnatório, né? E aí você escolhe. Você vem na família que você precisa, com as pessoas que você precisa para resolver as coisas que você precisa, né? Então, partindo desse princípio, você escolhe. Entendi. E me fala uma coisa, quando uma pessoa vai na busca, nessa busca de entendimento, né, da vida dela, ela vai no seu consultório, ela já procura, é um assunto específico, ela fala assim, não, eu estou liberto aqui, eu quero conhecer alguma coisa de uma vida passada, ou porque eu estou aqui, minha missão e tal. Eu tenho pessoas que me procuram e falam para mim assim, eu quero fazer uma regressão porque eu tenho eu quero entender por que eu não tenho sorte em relacionamentos. Eu tenho pessoas que me procuram, chegam lá e falam para mim assim, eu tenho uma depressão que não tem cura profunda, sou refratária. Eu tenho outras pessoas que me procuram, eu tenho mães que me procuram e falam assim, eu preciso entender por que eu tenho um problema de relacionamento com meu filho, né? Eu tive uma mãe uma vez que ela me procurou falando assim, eu preciso entender por que meu filho me odeia. Então, são coisas assim, são várias coisas, né? As pessoas procuram porque elas querem entender uma situação que elas estão vivenciando. Um exemplo prático, gostei dessas ideias. Mais um exemplo prático? De um começo, meio e fim. Eu tenho um senhor que ele me procurou porque ele não conseguia se relacionar. E assim, acho que uma das maiores frustrações dele é exatamente isso. Ele queria ter casado, ele queria ter tido filho. E ele não consegue se relacionar. E assim, não que ele não tenha tentado, né? Ele tentou por várias vezes, com várias mulheres diferentes, e ele nunca conseguiu realizar o sonho dele, que era, né, casar e ter uma companheira, porque para filho ele já achava que não dava mais por conta da idade tão avançada. E foi muito interessante. Ele fez, eu acredito que umas 6 regressões comigo, mas assim, eu estou falando desse senhor, não vou citar nomes, claro. mas porque eu tenho autorização para falar dele, né? Até porque eu estou escrevendo algumas coisas. E foi muito interessante, porque em 5 das regressões, das 6 regressões que ele fez, em 5 ele foi torturador de mulheres, de uma forma ou de outra. Ele sempre torturava mulheres. E ele entendeu, nessa regressão que ele fez, ele entendeu que o aprendizado dele nessa vida era exatamente isso, que uma das coisas que ele tinha que aprender era a respeitar e valorizar a mulher. Porque ele tinha que entender, ele chegou a essa... E o mais bonito nessa história toda é que ao final do trabalho eles entendem o que é que ele veio para aprender nessa vida. E isso é fantástico. É uma libertação, essa é a grande verdade. Interessante. Quantas, você falou na quinta da sexta, né? Em quantas sessões em média uma pessoa tem um resultado de uma resposta? Às vezes na primeira. Na primeira? Às vezes na primeira. Deve ser raro esse. Não é raro. Não, já aconteceu várias porque vezes. eu fico pensando, é fácil as pessoas entrarem em processo de meditação? Se você não for muito racional, sim. Porque tem pessoas que racionalizam tudo, até o ar, né? Que ela respira, ela racionaliza. É o controle, né? Exatamente. A pessoa quer ficar ali no controle, o tempo todo no controle. Então, para essas pessoas é mais difícil. Olha, nós temos uma história de um senhor, é incrível. Ele tentou durante 1 ano inteirinho. E mesmo no dia que ele fez a regressão, ele virou e falou assim, não aconteceu nada. Por quê? Porque racionaliza demais, porque ele não quer sair do controle. E o nosso trabalho, você não fica inconsciente, né? Você fica o tempo todo consciente, você não dorme. Quem? Você é a pessoa que está ali regredindo. Ela não dorme, ela não é hipnotizada, ela está o tempo todo consciente. Então a pessoa, não, eu estou inventando tudo isso, não é possível. Vem flashes na cabeça da pessoa, é assim? Tem pessoas que vê tudo como se estivesse assistindo um filme. Tem pessoas que veem só pensamentos e aí elas não têm controle, elas falam, mas por que eu estou pensando isso? Não, olha, eu estou pensando assim que está acontecendo isso, isso e isso. Então, assim, cada pessoa é de um jeito, mas a grande maioria, elas veem as cenas. A grande maioria. E ele, o que aconteceu depois de 1 ano? Depois de 1 ano ele se convenceu que ele tinha regredido, mas ele fala assim, eu não vou dar meu braço a torcer, porque não era assim, eu queria apagar e acordar, mas não, aí não adianta, né? Porque se você está tirando algo do inconsciente e trazendo para o consciente,
É assim que você vai resolver uma grande dor, não é isso? É. Quando você toma consciência dela, você desmistifica a dor e aí você resolve, não é assim? É. Então. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é assim, existe a intervenção de algo espiritual? Quando a gente fala em reencarnacionista, parece que tem os espíritos estarem presentes. Mas espera, no segundo bloco. Tá bom. Voltando já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. A participação na Assembleia ela é permitida a todos os condôminos que estejam adimplentes, quites com as suas obrigações perante o condomínio. Há algumas pessoas que dizem que aquele condômino que recebeu uma advertência ou até mesmo uma multa não poderia participar sem a anuência dos demais. Porém, o que a lei fala é adimplência perante as obrigações condominiais, aquilo que é o condomínio mensal. Só pode participar ativamente com o seu voto aquele que estiver quites com as suas obrigações. Então, sempre que for fazer uso da palavra, você tem que estar totalmente quites com as suas obrigações, pagando o condomínio em dia. É importantíssimo que você saiba disso. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 5 de dezembro, a excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada Neuza de Souza Santos. Estamos falando sobre psicoterapia reencarnacionista. Neuza, eu fiz essa pergunta, deixei essa pergunta no ar. Tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Ou existe espíritos nesse momento? Existe algo de especial que precisa ser precisa atuar, ou precisa motivar, precisa mexer ou não? Eu não entendo muito de espírito, né? Você respondeu, então. Eu não entendo muito de espírito, mas assim, ali na hora, não. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, assim, quem está ali naquele momento, eu, ela, o mentor dela e o meu mentor. Mas tem gente que fala que é anjo da guarda, tem gente que fala que é anjo guardião. Então já tem coisa. Cada um fala um nome. Tem coisa, Então, tem gente a mais essa história. Mas assim, eu acredito que todos nós temos um mentor, todos nós temos, né, ou um anjo guardião, ou seja lá o que for que a pessoa acredita, né? Porque cada segmento religioso se refere ao anjo da guarda, sei lá, de uma forma. Eu falo mentor, e é ele, único, exclusivamente, ele que te direciona para a sua regressão. Ele que mostra para você o que você precisa ver, o que você precisa resolver. Eu não tenho interferência nenhuma, eu sou uma mera auxiliar dele. Entendeu? Eu só vou anotando o que a pessoa está me falando ali, durante o tempo da regressão. É óbvio que eu vou dizendo sim, continua, e depois, né? O meu papel ali é esse, e anotar o que ela está dizendo. Mas o fato dela regredir, ela vai sozinha, com o auxílio do mentor dela, ou o anjo da guarda dela. Como ela sabe que tem um mentor presente? Porque ela se sente protegida. Toda pessoa, quando deita na maca para fazer a regressão, ela se sente protegida. E ela percebe que algo maior está com ela e que ela se sente confortável. É muito interessante, mas ela se sente protegida.
todas as pessoas que fazem regressão, elas relatam a mesma situação. Eu me senti protegida, parece que tinha o tempo todo alguém do meu lado cuidando de mim. Interessante. Todas as Você pessoas. já teve alguma revelação de algum paciente que antes de reencarnar, como é que foi esse processo? Onde fica entre uma reencarnação e outra? Já. Já? Toda regressão você fala onde está, onde fica, como fica e por que fica. Mais ou menos, podia me contar? Os relatos finais das regressões, depois que terminou toda a regressão, porque para a gente trazer a pessoa de volta, tirar a pessoa do relaxamento, ela tem que ter atingido um ponto ótimo, que a gente fala. O Dr. Mauro fala muito nisso, de atingir esse ponto ótimo. Todas elas relatam a mesma coisa. Ou ela está num jardim, ou ela está numa casa que tem muito verde. Sempre o verde de lá é muito diferente do nosso aqui, porque é muito mais verde. Sempre tem alguma coisa, sempre está cercada de pessoas vestidas com roupas claras, sempre a mesma situação. Ou trabalhando com crianças e eles veem as crianças, ou enfim, sempre a mesma situação. E a gente entende que daí ela atingiu o ponto ótimo. Até porque, por conta do bem-estar que ela fica. Na verdade, assim, você só entende esse processo passando por ele. Porque é muito claro, é muito lúcido, tudo muito lúcido. Quem criou essa técnica é brasileiro? É, É? Dr. Mauro Quitico. Ele era médico, hoje ele está afastado da medicina, porque ele teve algumas questões, né? Porque tem algumas questões, né, do CRM, e ele preferiu se afastar da medicina para levar adiante esse trabalho. Agora não, agora por conta da Associação de Médicos Espíritas, essa coisa toda, Relaxou um pouco. relaxou e abriu. Então, aí tem também o Dr. Sérgio Felipe, que está trabalhando muito bem com a glândula pineal. Então está se abrindo, está expandindo mais, né? Mas o Dr. Mauro, ele faz um trabalho incrível lá no Sul. Em que momentos uma pessoa pode buscar? Você falou assim, quando ela quer saber sobre o relacionamento, até sobre a saúde dela? Principalmente sobre a saúde dela. Principalmente? Principalmente. Pensei que fosse mais aspectos de separação, ou de família, ou de filho. 80% das pessoas que me procuram é por problemas de saúde. 80%. Para descobrir o motivo de estar passando por aquilo? Sim. A partir do momento que ela descobre, que ela entra nesse processo de relaxamento, o que a leva? Não se traz a cura, não é isso? Então, é assim. Mas é o bem-estar de saber. O bem-estar. Mas a cura também, viu? A cura também. Toda pessoa que tem regressão que nos procura, é assim. A gente entende hoje que é assim, né? A depressão são pessoas que estão presas no passado. Né? E a ansiedade são pessoas que estão presas no futuro. Então ela deixou de viver o aqui e o agora. Né? Então, se uma pessoa está presa no passado, que passado essa pessoa está presa na depressão? Pode ser nessa vida ou não. E a grande maioria de pessoas que estão com depressão, a grande maioria, ela traz isso de vidas após vidas. Então, assim, isso é um dos comportamentos repetitivos que a gente fala. Né? Ela vem vida após vida repetindo o mesmo padrão. Então você percebe que ela trai isso para ela. E é isso que ela tem que resolver nessa vida. E aí quando ela entende isso e a gente começa a tratar isso, é perfeito. E aí não tem por que não curar. Porque se você entende que é um padrão seu, que você está repetindo isso vida após vida, qual é a tua tendência quando você entende isso? Né? É muito simples, é um processo simples. Em média, quanto tempo leva uma sessão? No mínimo 50 minutos. No mínimo. Pode se estender até 1h30. Até 2h30. Até 2h30? Depende da... Eu tive uma pessoa uma vez que eu estava fazendo o processo todo de regressão, porque eu não posso interromper. A partir do momento que a pessoa regrediu, que ela expandiu, ela fica. Até terminar, até chegar no ponto ótimo para eu trazê-la. Teve uma pessoa que passou por 6 vidas, uma seguida da outra. Que rápido. Nossa! Incrível. Esse trabalho foi incrível. Demorou 2h40. É bem cansativo para mim, principalmente. Para a pessoa, não.
Ela está em processo de relaxamento. Ela não está nem... Filminho. Ela está lá vendo filminho, é verdade. Mas foi bem cansativo, mas foram 6. Qual é a diferença da psicoterapia reencarnacionista para a terapia de vidas passadas? A TVP, quando você vai fazer uma TVP, a TVP te direciona, né? Você é induzido, você foca no problema. E aí você vai diretamente naquele problema. Então você é induzido àquele problema e vai resolver aquele problema específico. No meu trabalho, a diferença é, você não é induzido e você vai resolver o que tiver que resolver da forma que tiver que resolver. Né? Então, o teu mentor vai mostrar para você o que é importante para você naquele momento. Não existe indução, em hipótese alguma. Essa é a diferença. Interessante. Você tem aqui em Santos, você é diretora do Instituto Vidas. Sim. Né? O que vocês oferecem? Lá no Instituto Vidas, hoje nós temos cursos, né? Inclusive curso para formação de terapeutas reencarnacionistas. Precisa ter alguma formação prévia, a pessoa? Pessoas ligadas da área da saúde e pessoas atuantes em casas espíritas, que queiram trabalhar com esse tipo de trabalho. Muitos usam para caridade esse trabalho, porque é um trabalho fantástico. De verdade, é um trabalho fantástico. Então, tem essas restrições, né? Todos terapeutas de uma forma geral, que seja terapeutas, que tenha comprovação, né? E profissionais da área da saúde geral. Não tem distinção da área da saúde. Entendi. Esse é o curso que vocês ministram? Esse é o curso. É um curso de 18 meses, né? É todo o terceiro sábado do mês. Nós temos também, no Instituto Vidas, as regressões, né? Os atendimentos. Temos RAD, que é regressão à distância para crianças com dificuldades. É um trabalho fantástico. Como funciona isso? Os pais vão até o instituto, preenchem uma ficha, quando a criança tem algum tipo de problema, deixam a ficha lá, é feito todo um trabalho à distância para a criança. E depois os pais são chamados para conversar. Olha, nós tivemos já tem até livro já escrito sobre isso, do nosso trabalho com criança. Se você vê a diferença, o que está acontecendo com essas crianças, com esse trabalho, a resposta positiva que nós estamos tendo é incrível. Tem vários trabalhos em vários lugares do Brasil já da RAD, e o Instituto Vidas é um dos lugares que tem esse trabalho. As respostas são fantásticas. Como que é feito isso? A pessoa vai, se inscreve... Os pais passam lá no Instituto, tem que pessoalmente. ser... Pessoalmente. Tá. Eles vão até o Instituto, eles vão passar por uma entrevista e preencher uma ficha. E aí começa esse trabalho. É um trabalho gratuito. Nós não cobramos absolutamente nada para fazer esse trabalho. E aí as crianças passam pela rádio. A gente começa o tratamento da criança. Então é assim, um outro terapeuta faz uma ponte. É como se a criança estivesse fazendo a regressão, só que o terapeuta que faz no lugar da criança. E aí é feito todo o tratamento na criança através da rádio. É um trabalho... Mas à distância? À distância. A criança não precisa estar no local? A criança não precisa estar no local. É um trabalho incrível. Você tem que ver os resultados. A gente tem muita criança autista. Os trabalhos são assim, os resultados são fantásticos. Neuza, gostei muito da explicação. Era um assunto que eu gostaria de trazer no programa, porque eu já conhecia a terapia de vidas passadas, mas esse eu não conhecia uma profissional habilitada como você para falar sobre o assunto. Quero te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. E vou participar lá um dia, vou fazer uma terapia. Sim, está convidado, é meu convidado para ir lá fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fechado. Muito obrigado. Então, viu? tá bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Uma ótima semana a todos vocês e com muita luz. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.